Boa noite, presbítero Gerson. Boa noite, Selma. Deus abençoe. Boa noite, Alexia. Rubens, boa noite. Boa noite, Cauã. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Mariana, Deus abençoe. Charles, nosso irmão diácono Charles, boa noite. Sueli, Deus abençoe. Boa noite, Mariana. Boa noite, Sueli. Magda, boa noite. Vamos louvar a Deus com um cântico. Esse cântico cantou foi a Patrícia. A Patrícia e o Paulo, se meu povo orar. Então vamos ouvir aí o cântico, né, da Patrícia, do Paulo. E aí os irmãos estão chegando, poderão então se aproximar. Então, se meu povo orar. Lana, Deus abençoe, seja bem-vinda. Ione, Deus abençoe. Presbítero Josias, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vanessa, Deus abençoe. Dona Nair, Deus abençoe. Boa noite. Valda, seja bem-vinda. É isso aí, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos
conversar com o nosso Deus nesse momento? Vamos orar, vamos então fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, ó Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, ó Deus. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 37. Livro de Salmos, Salmo número 37. Débora, seja bem-vinda. Então, abrindo no Salmo número 37, do verso 1 ao verso 4. Salmo número 37, do verso 1 ao verso 4. E ele fala assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Até aí, meus irmãos, vamos orar? Reverendo Reginaldo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então vamos orar, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com o nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso, ó Deus, às nossas mentes, aos nossos corações, e que assim, ó Deus, nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, o salmo número 37, é um salmo que foi escrito por Davi. Ele fala, meus irmãos, que nós, quando olhamos a nossa volta, quando nós olhamos para algumas coisas que possam estar acontecendo à nossa volta, quando nós olhamos e vemos a atitude de algumas pessoas às vezes que não se importam com Deus, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm seriedade na obra de Deus. E quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, nós podemos, meus irmãos, segundo o Salmo, ter duas atitudes. A primeira atitude que nós podemos ter é ficar indignado. Olha o que diz aqui no início do verso. Não te indignes por causa dos malfeitores. Então, meus irmãos, quando a gente toma consciência de alguma coisa que está acontecendo, quando a gente fica sabendo de certas coisas, quando a gente descobre e vê algumas atitudes, possivelmente, meus irmãos, nós poderemos ficar indignados. Mas a palavra de Deus nos diz para não fazermos isso, para não ficarmos indignados com aquilo que poderá estar acontecendo à nossa volta, com aquilo que poderá os malfeitores, aquelas pessoas que não creem em Deus, está fazendo. Por isso ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Um outro perigo que nós corremos diante de circunstâncias que nos cercam, é ter inveja desse tipo de pessoa. É pensar assim, eles fazem e nada acontece com eles. Muito pelo contrário, eles estão sempre bem, estão sempre sorrindo, estão sempre brincando. Parece que eles não têm falta de nada. Parece que nada lhe falta para eles. E aí então, meus irmãos, nós podemos, aí olhando para nossas vidas, olhando para nós podemos pensar assim, e no entanto por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu procure levar Deus a sério, por mais que eu procure cumprir com as minhas obrigações para com Deus, as coisas para mim não estão fáceis.
Para minha família, não, as coisas não tão fácil. E aí, meus irmãos, você poderá então, numa situação como essa, você poderá então ter inveja desse tipo de pessoas. Você poderá ter inveja do malfeitor. Você poderá ter inveja daqueles que praticam a iniquidade. E a palavra de Deus é: não faça isso. Não se indigne por causa dos malfeitores, nem tampouco tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Ao invés disso, meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta a ter uma outra atitude, a ter um outro comportamento, a agir de uma outra maneira. E a Bíblia diz, meus irmãos, que se nós fizermos isso, o Senhor atenderá às nossas orações. Por isso que eu coloquei no título dessa live de hoje, o Deus que atende às nossas orações, os nossos pedidos. Então vamos ver, meus irmãos, quais são as atitudes que Deus espera de nós, que Deus espera do seu povo, que Deus espera de cada um de nós que está me ouvindo nessa noite. A primeira atitude que nós encontramos no verso 3 é o seguinte: confia no Senhor. Meus irmãos, não importa os outros. Não importa, meus irmãos, como os outros estão vivendo. Não importa o que está acontecendo ou não com os outros, com os malfeitores, com aqueles que praticam a iniquidade. Não importa. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é confiar em Deus. E disso nós não podemos abrir mão. Nós temos que confiar e continuar confiando em Deus durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. Nós temos, meus irmãos, que depositar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Uma outra atitude que deve fazer parte da nossa vida diz aqui no verso 3, fazer o bem, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é certo. Às vezes, meus irmãos, nós, olhando para a atitude de algumas pessoas, atitudes erradas de algumas pessoas, e às vezes, meus irmãos, nós podemos nos enganar pensando que nada acontece com essas pessoas. Então, o que pode acontecer conosco é termos inveja dessas pessoas e dentro de um determinado momento da nossa vida, procurar imitar essas pessoas. É ter a mesma ou as mesmas atitudes que essas pessoas têm. É agir como agem essas pessoas. Mas a Bíblia diz para nós não fazermos isso. Ela diz: faze o bem, faz aquilo que é certo, faz aquilo que é correto, não importa os outros, não importa o que o outro está fazendo, não importa o que o outro, qual é o comportamento da outra pessoa. Quanto a nós, filhos de Deus, quanto a nós, homens e mulheres de Deus, a nós cabe fazer o que é certo, o que é correto. Essa deve ser a nossa atitude. E é isso que Deus espera de nós. Uma atitude correta, um comportamento adequado com a sua palavra. Outra coisa, meus irmãos, que o Senhor nos fala nesses dois versos, no verso 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor. Nós não apenas devemos confiar no Senhor, nós não apenas devemos fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, mas devemos também, meus irmãos, na nossa atitude, estamos fazendo por prazer, estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Essa deve ser a nossa meta, esse deve ser o nosso objetivo,
fazer as coisas não por obrigação, fazer as coisas não porque está escrito na Bíblia e porque senão Deus vai me castigar. Eu tenho que ter prazer na obediência a Deus. Eu tenho que ter prazer em cumprir o mandamento do Senhor. Eu tenho que fazer a obra do Senhor com alegria, é claro, ou com alegria ou sem alegria, com vontade ou sem vontade, eu devo fazer a vontade de Deus. Mas é certo também, meus irmãos, que nós devemos procurar se agradar da vontade do Senhor, obedecer ao Senhor com alegria, com prazer. Devemos obedecer ao Senhor com todo o nosso prazer, com toda a nossa satisfação, com tudo aquilo, com toda a nossa integridade. E aí o texto diz o seguinte, que se nós confiarmos no Senhor, se nós fizermos aquilo que é correto, aquilo que é certo, se nós fizermos o bem, e se nós finalmente procurarmos se agradar nas nossas atitudes do Senhor, algumas coisas acontecerão na nossa vida. Algumas coisas certamente acontecerão na sua vida e na vida da sua família também. Olha só. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Meus irmãos, a primeira coisa que diz o texto é para que, como consequência da confiança e de uma atitude correta, é que nós habitaremos na terra. Isso quer dizer, meus irmãos, paz. Quer dizer que Deus vai conduzir as nossas vidas de uma tal maneira que nós teremos paz. Nós habitaremos na terra. Nós habitaremos no lugar aonde Deus tem nos colocado, aonde Deus tem um propósito para a nossa vida. Então ele fala aqui, meus irmãos, que nós teremos paz. Outra coisa que ele fala é que nós nos alimentaremos da verdade. Isso quer dizer, numa linguagem bíblica, segurança. Se você confiar no Senhor e se você fizer aquilo que é correto, duas coisas você pode esperar da parte de Deus. A paz, porque o nosso Deus é o Deus da paz. E ele mesmo diz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso quer dizer, meus irmãos, que isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter aflições. Sim, mas dentro de cada um de nós, a paz reinará. A paz de Cristo. A paz que habita em nossos corações. A paz que excede todo o entendimento. E finalmente, meus irmãos, ele fala também aqui nesse texto. E alimenta aqui da verdade, dizendo que uma outra coisa que Deus vai nos dar é a segurança. A segurança para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Segurança para experimentarmos aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida. E veja, meu irmão, que não termina aí. Observe que no verso 4, ele diz que se nós nos agradarmos do Senhor, se a minha obediência ao Senhor for uma obediência prazerosa, uma obediência alegre, porque eu me alegro em fazer a vontade do Senhor, diz assim, no verso 4, e ele satisfará os desejos do teu coração. E ele satisfará os desejos do teu coração. Assim, meus irmãos, nós aprendemos nessa noite, nesse final de tarde, começo de noite, que eu não devo olhar para os malfeitores
e ficar indignado com eles. Eu não devo olhar para aqueles que praticam a iniquidade e eu não posso ter inveja deles e querer ser igual a eles. Porque esse povo, meus irmãos, como diz aqui no verso 2, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então observe que essas pessoas, um dia, eles vão experimentar o juízo de Deus. Um dia, eles terão que prestar contas a Deus. E a aparente alegria, a aparente felicidade que eles vivem, um dia vai passar. Porque diz, meus irmãos, o texto no verso 2, que eles são como a relva. E um dia eles vão se definhar. Imagine, meu irmão, minha irmã, um capim. Um malfeitor, aquele que pratica a iniquidade, ele tem vida curta. Um dia o Senhor vai acertar conta com eles. Um dia o Senhor vai derramar a sua ira sobre essas pessoas. E o que vai acontecer com elas? E murcharão como a erva verde. Então, por um lado, essas pessoas, elas têm sim uma alegria momentânea. Mas essa alegria não vai durar para sempre. Essa alegria um dia vai ter fim. Um dia o Senhor pesará a sua mão sobre essas pessoas. Por outro lado, se nós confiarmos no Senhor, se nós fizermos aquilo que é correto, se nós nos agradarmos do Senhor, o Senhor nos preencherá com paz, com segurança. E também Ele atenderá a minha oração, a sua oração, a oração da nossa família. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos por alguns momentos para orar, para pedir a Deus por nós, pela nossa família, pelas autoridades, pelos fracos na fé, para que Deus fortaleça o coração, a mente e a fé dessas pessoas. Vamos pedir por aqueles que estão trabalhando, pedir por aqueles que estão enfermos, que estão em tratamento, que passam por qualquer tipo de dificuldade. Vamos orar com a certeza de que Deus, Ele vai atender as nossas orações. Com a certeza de que Deus, Ele vai atender a sua oração, a minha oração, e vai abençoar as nossas famílias. Vamos orar. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a entoarmos juntos o hino 129, o hino que fala da oração, vigilância na oração, o hino 129.
Só com Jesus em comunhão constante, podemos sempre descansar. Vem de manhã, sem cessar, vigiai e orar. Não importa a hora, não importa o dia, vigie e ore. Coloque diante do Senhor as suas necessidades, as necessidades da sua família, as necessidades do nosso país, e Deus atenderá a sua oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por esses momentos. Agradecemos, ó Deus, por podermos compartilhar da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Abençoa, Deus, o Teu povo espalhado por esse país, ó Deus, pelo mundo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor atenda as nossas orações. Pedimos que o Senhor supra as nossas necessidades. Que o Senhor dê a cada um, ó Pai, de acordo com o Teu querer, de acordo com a necessidade e de acordo com o desejo de cada um. Também queremos pedir ao Pai para aqueles que estão trabalhando, pedir que o Senhor os proteja, pedir que o Senhor os guarde, pedir ao Deus para aqueles que passam por qualquer tipo de enfermidade, pedir ao Deus que o Senhor, em nome de Jesus, seja curando essas pessoas. Pedimos a Deus que o Senhor fortaleça a fé daqueles que estão enfraquecidos. Pedimos a Deus por aqueles que têm a responsabilidade de encontrar, de descobrir uma vacina para esse vírus. Pedimos ao Pai por aqueles que estão nas suas casas, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde, ó Pai, a vida desses irmãos, ó Deus. Oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor lhes dê um final de noite feliz, abençoado, um final de noite na presença do Senhor, e que a bênção do Senhor esteja com cada um dos irmãos, e sobre a sua casa, e sobre a sua família. Amém.